Domingo, 17 de setembro. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Neste 24º domingo do tempo comum, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículo de 21 a 35. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Evangelho nos mostra uma conversa bem esclarecedora. Pedro conhece a lei de Deus, sabe que deve perdoar. Parece que quer se exibir um pouquinho ao perguntar se o perdão deve ser dado até 7 vezes. 7 era já um número simbólico, o número da totalidade. Pedro devia achar que, usando o 7, ele já estava expressando uma amplitude bem generosa de perdão. Jesus, porém, reforça ainda mais o valor simbólico do 7. Ele diz: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, sempre, sem exceção, sem limites. O que Jesus está querendo? Fazer da gente um bobo, um fraco? Dar licença para todo mundo ser abusado, sem receio de encontrar oposição? Perdoar não é dar passagem livre para o mal. Se alguém pretende fazer algo errado e podemos impedir, temos a obrigação de tomar todas as providências cabíveis. Da mesma forma, é mais do que justo exigir que os prejuízos sejam reparados, que a pessoa aprenda a compensar o mal que tenha causado. Mas reparação não é vingança, é oportunidade educativa. Só faz efeito se o caminho do amor e da valorização de quem errou continuar aberto. Usando uma linguagem figurativa, Jesus conta uma parábola. O grande Senhor da parábola representa Deus. O primeiro devedor somos nós, as pessoas às quais a parábola se destina. Jesus diz que esse primeiro deve uma quantia muito grande, uma quantia imensa. O tamanho da dívida não pesou. A pessoa foi perdoada porque apelou para a misericórdia do Senhor. Só com isso, Jesus está nos lembrando que nenhum de nós tem ficha limpa com Deus. O tamanho de nossas dívidas com o Pai não se mede só com o que fazemos. Tem a ver com a tremenda desproporção entre o que recebemos do Senhor e o que lhe devolvemos em forma de vida a serviço do reino. Nossa dívida com Deus é do tamanho da vida que Ele nos deu. Nossa resposta nunca é tão grandiosa como os dons recebidos. Jesus não diz isso para nos diminuir. Ele que deu por nós a sua própria vida,
nos considera muito mais preciosos do que podemos imaginar. O que Ele quer é nos aproximar em humildade e compaixão daqueles que achamos que estão nos devendo algo. Não somos assim tão diferentes deles. Precisamos também de misericórdia e devemos, no nosso melhor interesse, desejar que a misericórdia seja sempre abundante para todos. Depois, a parábola de Jesus apresenta um devedor menor, que também precisa de perdão. O primeiro nos lembra o quanto devemos a Deus. O segundo nos fala das ofensas entre os seres humanos. Fica clara a desproporção. Nossas cobranças humanas se referem a assuntos menores, em comparação com tudo o que devemos ao grande Senhor que nos deu a vida e tudo quanto somos e temos. Jesus termina sua parábola dizendo que é preciso não só perdoar, mas perdoar de coração. Talvez ele estivesse pensando em certas formas de perdão que são arrogantes, ou em gente que perdoa, mas fica sempre lembrando ao outro e ao mundo o erro cometido. É o famoso, perdoo, mas não esqueço. Quem diz isso, em geral, não se limita a não esquecer, fica remoendo o assunto e, no fundo, continua amargurada e amargurando o outro. Pode ser interessante não esquecer nenhuma experiência boa ou má que vivemos. É com essas experiências que vamos aprendendo a viver. O que não se deve é lembrar com amargura, como quem continua cobrando o que diz que foi perdoado. Perdoar é dar oportunidade de recomeçar de forma diferente. Acreditar que todos nós podemos ser melhores e que um ser humano é obra muito preciosa para ser abandonada. Por fim, rezemos. Ó Deus, Criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar, e para sentirmos em nós o vosso amor, fazei que vos sirvamos de todo o coração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.